Bom dia, amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Glória a Deus, aleluia! Vou continuar hoje estudando sobre a vida do nosso querido apóstolo Paulo. Existe um ditado que diz o seguinte: Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita os seus escolhidos. E é uma realidade. Isso aconteceu com José do Egito. José do Egito, antes de se tornar governador, levou um tempo de 13 anos. Só com 30 anos de idade é que ele se tornou governador do Egito. E durante esse processo de preparação, para que nós sejamos moldados e lapidados por Deus, às vezes Deus permite que nós passemos por uma prensa. E assim foi com José. Ele teve que ser escravo e foi preso antes de se tornar o grande governador do Egito. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi, depois que Samuel, o profeta Samuel, ungiu para ser rei de Israel, ele se tornou rei de Israel só depois de 13 anos. Só com 30 anos de idade também que ele foi se tornar rei de Israel, que ele assumiu o trono. E durante esse processo, muitas vezes, ele foi perseguido, teve que se esconder em caverna, por causa do rei Saul, que queria matá-lo. Com Moisés também não foi diferente. Moisés teve que ser pastor de ovelhas do seu sogro por 40 anos no deserto, antes dele se tornar o grande líder, o grande libertador do povo de Israel, do Egito. Só com 80 anos de idade é que Moisés foi se tornar o grande líder, o grande libertador do povo de Israel do Egito. Até com Jesus aconteceu a mesma coisa. Antes de Jesus assumir o seu ministério, com 30 anos de idade, ele teve que trabalhar como carpinteiro, ajudando seu pai na sua marcenaria, na sua carpintaria. Com Paulo não foi diferente. Depois do encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, depois que Ananias orou e ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus, ele teve que se preparar 3 anos na Arábia e mais 10 anos na sua cidade natal em Tarso, antes dele assumir o grande posto de grande evangelista, de grande missionário, de grande plantador de igrejas nas províncias do Império Romano. Só depois de 13 para 14 anos é que ele começou o trabalho de evangelista, de missionário dos gentios. Quando Ananias recebeu a ordem de Jesus para orar por ele, para recobrar sua visão e para enchê-lo do Espírito Santo, Jesus disse que ele seria um vaso escolhido para evangelizar os gentios e os seus reis. Mas isso demorou tempo. E para isso, Paulo teve que ser, ele foi muitas vezes perseguido e teve que fugir. Ele fugiu de Tarso, fugiu de Jerusalém, e lá também em Tarso ele foi perseguido. O que eu quero dizer para você e para mim nesta manhã é que muitas vezes também nós passamos por essa prensa. Deus às vezes permite-nos que nós passemos por essa prensa para nos moldar, para poder nos lapidar, para nos tornarmos grandes missionários, grandes evangelistas, enquanto vivermos aqui nessa terra. Que durante esse processo nós não venhamos reclamar nem murmurar, mas que venhamos nos alegrar com Deus, né? Alegrai-vos durante as provações, diz o apóstolo Paulo. Então que nós possamos ter a mesma sabedoria, a mesma paciência que o apóstolo Paulo teve, que José do Egito teve, que Davi teve, que Moisés teve e o próprio Jesus. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que tenhamos um dia cheio da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe abundantemente. Amém.